Considera uma pessoa ciumenta ou ciumento? Ó, esse é o nosso assunto agora aqui no nosso Ver Mais. Estou aqui com a sexóloga, né, Nery Marius, e ela vai falar pra gente aí se você pode ser ciumento ou não. Tudo bem, Nery? Boa tarde, bem-vinda, saudades. Tava com saudade também. E aí, você é ciumenta? Não. Não? Mas então eu quero saber agora, então, qual a relação entre ciúmes e a traição? Olha, na realidade, assim, muitas vezes, Mauro, o ciúme, ele tá ligado a uma causa visível. Então, veja, eu fui traída e aí isso faz com que eu comece a ter ciúme em função dessa desconfiança, em função de que, de repente, isso possa voltar a ocorrer. Então, a pessoa tem um motivo real para ter o ciúme. Mas muitas pessoas são ciumentas mesmo sem ter motivo. Aí a gente está falando de uma pessoa que tem um grau de baixa estima, de insegurança, não se sente merecedora daquilo. Aí, em função a isso, ela começa, eu tô namorando o João, não é? Então, veja, em função por eu não me mereço, eu acho que eu preciso agarrar, segurar ele. Então, muitas vezes, em função dessa inferioridade que eu tenho, quando eu tenho uma pessoa, eu grudo, eu entro num grau de dependência afetiva com essa pessoa. E aí eu começo a seguir, aí eu começo a monitorar com medo de perder. Por quê? Porque se eu perder o João, será que eu vou arrumar outro? Então, em função da pessoa se sentir tão inferior, ela fica com medo de perder o que ela tem. Por quê? Porque ela acha que ela não vai arrumar outra pessoa. Em função dessa inferioridade que existe dentro dela. Eu não sou bonita, eu não sou atraente, eu não sou capaz, eu não sou inteligente, então eu preciso segurar o que eu tenho. E aí entra nesse grau de monitoramento, e a gente sabe que isso, Mauro, gera um sofrimento muito grande. É muito difícil conviver com uma pessoa ciumenta. A relação fica comprometida. Porque fica uma coisa chata a cobrança também ali, né? Do dia a dia. O ciumento cobra mais. Mas e os ciumentos, eles traem mais também? Olha, existe uma relação, né? Algumas pessoas falam assim, porque a pessoa é ciumenta, é sinal que ela já aprontou, e aí ela sabe que eu posso fazer, então por isso... Pode existir isso? Pode, porque se eu vou trair, eu sei o caminho. Eu sei que é possível, não é? Então, algumas pessoas, às vezes, ficam assim com um grau de ciúme, de monitoramento. Então, pode ocorrer? Pode, mas não quer dizer que todos venham ocorrer. Então, não dá para generalizar isso, né? Existe também aquele ciúme doentio? Esse é difícil, Mauro. Esse realmente entra num grau, porque daí a gente fala num grau de dependência, né? Eu começo a imaginar que a pessoa está no telefone, deve estar falando com alguém. Então a pessoa começa a imaginar alguma coisa, ela já começa a acreditar naquilo que ela imaginou e aquilo já se torna real para ela. Né? Então, assim, a pessoa entra naquele grau de dependência, de exagero, sabe? E aí, assim, são pessoas que querem ficar o tempo todo ligando, o tempo todo monitorando. Com quem você vai? Que começa a podar os amigos também, tipo assim, mas por que você é amigo de fulana? Mas já vai sair com aquela pessoa de novo? E até assim, tira foto, eu quero ver onde você tá. Então, hoje existe muito isso. Então, eu tô aqui no posto com os amigos. Eu quero ver, eu duvido que você tá aí. Sabe? A pessoa tem que tirar foto para mandar para outra que tá em casa porque ela não acredita na verbalização. Então, para pensar, Mauro, quando a pessoa começa a pedir uma prova de que você está no teu trabalho agora, é sinal que essa relação já está muito comprometida. Porque, veja, você não está confiando no que a pessoa está falando. Aí a gente fala assim, é porque a relação está problemática, né? Porque você já me mentiu algumas vezes, por isso eu não estou acreditando. Ou é porque realmente eu tenho uma dificuldade, uma baixa estima, uma insegurança. Então, assim, eu posso falar para você que quando entra num grau de dependência, é todo esse pacote. É todo esse pacote, é uma dificuldade pessoal da pessoa, mas também a relação está totalmente comprometida. Porque muitas vezes, Mauro, a pessoa que convive com uma pessoa ciumenta,
Muitas vezes ela faz as coisas para outra pessoa não brigar. Né? Ah, tira uma foto. A pessoa tira. Ah, o que custou tirar uma foto aqui e mandar? Então, veja, o fato de você está obedecendo. E na psicologia a gente fala reforçamento. Você está reforçando ela a manter esse comportamento porque você cumpriu o que ela fez. Isso aí já seriam relações abusivas do ciúme? Sem dúvida, sem dúvida. Porque daí, veja assim, é um grau de relação tóxica emocional. É um abuso emocional, porque veja, você está monitorando, você está agindo de uma forma que você está invadindo a vida da outra pessoa, não é? E veja, para ela não brigar eu tiro a foto, para ela não brigar, eu vou para casa, para ela não brigar eu deixo de ir com os amigos, ou de pescar. Eu deixo de pescar, eu deixo de fazer o curso, eu paro de estudar. Então, peraí. A gente tá falando ela aqui, gente, mas tem muito ele também Sem que faz dúvida. isso, tá? Senão daqui a pouco a gente vai falar, não, é só as mulheres, não. Os homens também têm relacionamento abusivo. Ali, a gente usou ela ali, mas não vale para todos. E até assim, Mauro, veja, e chega uma hora que a pessoa começa a abrir mão da vida dela, das coisas que são dos valores, do que é importante para mim, para viver em função da outra pessoa. Então, peraí, que relacionamento é esse? Eu estou deixando de ser a Nery para ser a esposa do João, a esposa do Antônio? Não dá. Aí a gente fala de uma despersonalização, que a pessoa que vive com uma pessoa ciumenta, muitas vezes ela deixa de ser ela mesma, em função para não gerar esse problema no relacionamento. E Nery, mas por que assim, que muitas pessoas acham que o ciúmes pode evitar a traição? Vai evitar? Veja assim, Mauro, eu vou prender você junto comigo, mas você vai trabalhar. Você tem sua vida. Você tem sua vida. Vai ter um momento que eu vou estar trabalhando e a outra pessoa, de repente, vai estar no trabalho, vai levar os filhos na escola, na igreja, em algum lugar no supermercado. Veja, não adianta você prender a pessoa junto contigo, porque se ela quer te trair, minha amiga, meu amigo, ela vai fazer. Hoje o celular, né? As pessoas trabalham com os aparelhos. Hoje o índice de traição maior é via internet, é celular, rede social, né? Alguns concretizam o ato, mas muitos só ficam nesse jogo de sedução, de paquera, né? De todo esse lado mais safado, né? De provocação, que rola aí via internet. Os vídeos, né? Não deixa de ser uma traição, então. É traição, mas aí veja assim, adianta você não deixar a pessoa ir no futebol? Né? O negócio é confiar, então. Confiar e respeitar. E até assim, porque se existe um relacionamento, a gente imagina que ambos se escolheram. Ambos se escolheram. E aí é onde existem os combinados. Né? Até hoje eu estava na Físio e a gente estava discutindo, falando sobre esse assunto, né? Falei que eu viria para cá. Até ela está acompanhando o programa. Então, assim, a gente estava falando sobre isso. Então, assim, o que ela me disse? Eu tenho um combinado. O meu marido vai jogar o futebol dele sem nenhum problema. Ele vai para a jantinha do trabalho, assim como eu, às vezes, vou para o barzinho com as minhas amigas. Então, veja, cada um sabe o que dá para ser feito. Cada um sabe o comportamento da pessoa que tem um relacionamento. Eu sei que hora que eu preciso voltar para casa, não é? Então, aí está nesse combinado da relação, que esses acordos que muitas vezes não existem. Eu acho que você vai cumprir, mas de repente você não cumpre, né? Para algumas pessoas, o curtir uma postagem já é traição, para outras não. Né? Então aí se vai, cada pessoa tem uma visão do que é traição. Então por isso, tudo que é dito, Mauro, fica mais esclarecido. Tudo que é dito, que é dividido, faz com que a outra pessoa saiba a minha opinião e a gente entra, né? Venha entrar num acordo a respeito do assunto. Isso é necessário.
Não, o importante é conversar também, né? Sempre conversar, que a gente sempre fala aqui. Mas, Nery, o que uma pessoa que já foi traída, como que ela pode lidar com medo, com ciúmes, assim? Como trabalhar isso? Procurando ajuda? Olha, uma das primeiras coisas que a gente orienta, né? Inclusive ontem, estava atendendo também uma pessoa ligada aí à questão da traição, inclusive 5 traições num relacionamento. Né? Ah, mas o perdão tem como retomar esse relacionamento? Veja, várias coisas precisam ser analisadas. E essa mulher decidiu ficar na relação. Então, qual é o trabalho nesse momento? Trabalhar essa autoconfiança, essa valorização, né? Esse empoderamento dessa mulher, esse autoconhecimento. Ela precisa resgatar um pouco esse amor próprio, porque muitas vezes a traição faz com que a pessoa se compara com outra pessoa que foi trocada naquele momento e se coloca numa posição inferior. Então a gente precisa elevar um pouco mais essa autoestima dessa pessoa. Para quê? Para que realmente ela esteja bem, para realmente avaliar se vale a pena continuar ou não no relacionamento. Porque se a pessoa está mais abalada, Mauro, se sentindo um pouco mais triste, depressiva, porque geralmente surgem, né, os sintomas depressivos, ela pode até separar, mas ela vai voltar. Ela vai ceder, porque ela não tem estrutura para seguir a vida sozinha. Então a gente precisa estruturar essa pessoa para que ela possa realmente avaliar se vale a pena continuar. E se for para continuar, o que precisa ser feito para continuar? O que a gente precisa? O que precisa ser dito ali, quais são os pontos, né? aonde que a gente falhou e que a gente não pode falhar mais, sabe? Então, mas se ela não tá bem, ela não vai conseguir ir para essa conversa. Então, é estruturar e às vezes sim, aí a terapia vem para facilitar, né? É isso aí, o negócio é você conversar. Eu até vou deixar o Instagram da Nery ali, porque eu vi que chegaram algumas perguntas. Vocês podem interagir direto com ela pode ajudar vocês dando dicas também e vocês podem trocar uma ideia com ela. Gratidão, Nery. Obrigado. Obrigada a você, um abraço a todos vocês. Bom, bora.